santos, né, são, assim como Deus enviou Cristo, Filho dele, aqui nesse mundo para passar pelas coisas da carne, os santos também. A palavra santo vem do grego, que tem uma definição assim, aquele que é separado, que ele se separou das coisas mundanas. Então os santos, eu gosto muito de São Vicente, porque ele nos inspira a conseguir separar de várias coisas. E São Vicente passou por várias coisas, várias fases mundanas, e conseguiu fazer feitos muito, muito, muito grandes. Ele nasceu em 1581, no sul da França, terceiro filho de uma família de agricultores, e a família era muito católica e ele gostava das coisas da missa, das coisas de Deus. Então logo, e era considerado muito inteligente, ele se destacava perante as outras crianças. Uma das coisas que alegam que foi ele que inventou foi a perna de pau. A região onde ele morava, onde ele foi criado, era uma região que constantemente alagava e ele tinha que pastorear o gado e sofria-se muito. Então diz que ele fez umas pernas de pau para poder andar nos terrenos alagados e não ficar com as pernas molhadas e conseguir se locomover e ver mais distante aonde estava o gado. Inclusive tem uns desenhos, umas ilustrações que ele tem um menino, né, em cima de uma perna de pau, como se fosse um tripé, que ele conseguia até assentar e ficar lá e lia a Bíblia. Das brincadeiras que ele tinha, todo lugar que ele parava e ele conseguia ver um lugar, ele era muito devoto de Nossa Senhora, ele construía altares e com flores, com galhos, com coisas, ele construía imagens e ficava, enquanto ele estava pastoreando, ele estava rezando. Então, baseado nisso, observando isso, o padre, né, da região onde eles frequentavam a missa, recomendou ao pai dele que enviasse ele para estudar na cidade e, se possível, até para o seminário, que enxergava nele a possibilidade de ser um grande padre. Então, com 15 anos, ele saiu da região rural e foi para uma cidade que chamava Landes, que era próximo da região onde ele morava, e com 15 anos ele começou os estudos normais, e já começou a trabalhar. Como ele era muito inteligente, lá chamava preceptor. Então ele era como se fosse professor particular de uma família. Então ele conseguia se autossustentar com 16 anos para custear os estudos longe da família. Naquele tempo era muito rápido para se formar como padre, e com 19 anos ele já se ordenou padre. E aí ele foi para outras cidades, foi para longe da terra dele. Ele nasceu em Poix, que é no sul da França, hoje chama São Vicente a cidade, em homenagem a ele. E aí começou o que chama a ser corrompido pelas coisas do mundo. Ele começou a ver no clero uma possibilidade de enriquecer. Ele mesmo escreveu isso depois. E de ter uma ascensão social e financeira através do exercício da vida de padre. Então ele andou por uns caminhos meio tortuosos, era ambicioso, orgulhoso, mas isso serviu para que ele conseguisse galgar crescer, né? Mais tarde ele veio se arrepender, passou por outras tentações e, como falei, com 19 anos, em 1600, ele foi ordenado padre. Fonte até dessa ambição dele, ele também lecionava e era professor particular em outros lugares, e ele continuou, ele sempre estudou, sempre foi um estudioso. Em 1604, 4 anos depois, ele se formou como se fosse um curso superior, bacharel em teologia, que naquela época, para ser padre, não era necessário se estudar teologia. Durante os estudos ele conheceu uma senhora, e essa senhora deixou
a herança dela para ele. Então ele obteve um bom dinheiro que ele acabou investindo nos estudos dele, mas ele teve como se fosse uma promissória de uma pessoa que devia a essa senhora que deixou a herança para ele. Essa pessoa fugiu para não pagar. Ela foi para Marsella e ele resolveu ir atrás cobrar essa dívida. Então a dívida, comparando assim, era R$1.000, era uma quantia bem mais vultuosa. Ele conseguiu encontrar a pessoa e ele falou: olha, eu te dou 600 para você parar de me apurrinhar. Ele falou: tá bom, fechou, achou que valia mais a pena um bom acordo do que uma briga. E ele ia voltar por terra para Lantz, onde ele estava. Mas aí ele conheceu umas pessoas e falou: não, vamos voltar de navio, que é muito mais rápido do que por terra. E você nunca viajou de navio, a gente vai ter essa aventura. Você tem dinheiro agora, a gente pode fazer essa viagem. E durante a viagem, o navio que ele estava foi atacado por piratas. E todo o dinheiro que ele teve foi levado e ele ainda foi feito escravo. E foi levado para a Turquia. Ele e todo mundo que estava no navio. E lá, fonte dos maus tratos, eles guerrearam com os piratas, ele ficou bem machucado, morreram algumas pessoas. Chegando lá, ele foi vendido no mercado como escravo. Um pescador comprou São Vicente como escravo, mas ele não conseguia trabalhar, ele não conseguia pescar. Segundo traz lá os escritos, o pessoal, para examinar eram como animais no mercado, os escravos, enfiavam os dedos na ferida, ele tinha várias feridas, e quando estava cicatrizando, o pessoal ia lá, né, para checar se valia a pena ou não, e aí ele não conseguia trabalhar por causa dos ferimentos. Teve um corte de espada na perna, no abdômen e várias outras coisas. Então esse pescador levou ele para o mercado de novo e vendeu ele, e quem comprou ele foi um alquimista, que era um médico da época. Esse médico comprou, já era bem idoso, cuidou dele, e durante 2 a 3 anos ele ficou com esse médico alquimista e aprendeu muita coisa de medicina e de ciências com ele lá, o tempo que ele foi escravo na Turquia. Um dos governadores lá da Turquia convidou esse médico para ir até a casa dele, fazer uma visita e uma consulta, e na viagem esse médico veio a falecer. Então o Vicente ficou de herança para o sobrinho dele. O sobrinho dele não quis levar as coisas adiante, vendeu tudo e vendeu o Vicente de novo. Aí Vicente foi vendido para um camponês. Esse camponês era francês e tinha fugido da França por causa de naquela época o pessoal oferecia dinheiro para o pessoal se converter ao muçulmanismo. Islamismo. Então ele se converteu, casou, tinha várias esposas, e aí ele comprou São Vicente para trabalhar nas terras dele. São Vicente trabalhou, e São Vicente disse que cantava muito bem. Uma das esposas via São Vicente constantemente cantando, mesmo tendo um trabalho árduo, morando junto com os animais, e falou: escuta, me conta, de onde que você tira essa alegria para estar sofrendo tanto e o tempo todo? Aí ele começou a contar as histórias da Bíblia para essa esposa. Ela se converteu ao catolicismo, conseguiu demover o marido para voltar ao catolicismo escondida, só que lá tinha pena de morte, né, para quem eram perseguidos, os católicos, e ele conseguiu de tal feita fazer que esse senhor, que era escravo dele, vendeu tudo e eles fugiram escondidos para a França de novo, para ele voltar para o catolicismo. Quando aí voltou, essa esposa, o senhor de São Vicente, e São Vicente custeando tudo. Quando ele voltou para a França, ele procurou a igreja de novo, se reestabeleceu. A esposa desse senhor, que era o escravo dele, veio a falecer,
e esse senhor pediu para virar padre e foi, vamos dizer assim, aluno de São Vicente. Então São Vicente, quando voltou para a França, ele foi nomeado, como ele se destacava pelos seus conhecimentos, ele foi nomeado para trabalhar na casa de alguns nobres, de novo como preceptor e como evangelizador das crianças. E junto à nobreza, ele começou a trabalhar. A França estava passando pela peste negra, tinha muita fome, muitas doenças. Ele começou a formar. Aí São Vicente, eu também admiro muito ele, porque ele era um excelente administrador. Então ele começou a angariar, contar as histórias das misérias, levar essas crianças para conhecer Paris e angariar dinheiro dessas pessoas, das pessoas da nobreza, para conseguir tratar dos pobres, dos que passavam por mazelas. E começou a formar entre a criadagem como voluntários. Olha, a gente está precisando de alguém, entre aspas, para ser enfermeira, de fulano para ser cozinheiro, e começou a criar onde o pessoal cedia espaço para ele, como se fosse creches, orfanatos, asilos, mas tudo sempre muito bem organizado e com regras dessas coisas que ele fazia. Mas ele não morava, teve uma passagem aí em 1609 já, ele morava em uma pensão, ele não morava no palácio com os nobres, ele não quis mais viver com a nobreza, como se fosse um voto de pobreza. Ele abriu mão, vamos dizer assim, aprendeu com a história que ele foi correr atrás de uma fortuna, virou escravo e falou, bom, acho que Deus quer me ensinar alguma coisa com isso aqui. Mas nessa pensão ele morava no mesmo quarto, dividia um quarto com um juiz que era da cidade natal dele. E um dia ele, acometido por doença, também estava delirando, passando mal, pediu ajuda para um dos aprendizes dele, e essa pessoa foi lá cuidar dele, mas ele estava delirando, ele não viu, essa pessoa roubou uma bolsa de dinheiro do juiz que dividiu o quarto com ele. Esse juiz o acusou, e aí fez uma confusão danada na vida de São Vicente. Depois de muito tempo, esse aprendiz de São Vicente veio a confessar que foi ele que roubou isso, mas na época ele não teve coragem de fazer. Então São Vicente foi desacreditado, caiu, vamos dizer, em desgraça perante o clero e todo mundo, que falava, se passa por caridoso, etc., e rouba o próprio companheiro de quarto dele. Por causa dessas provações, ele entra no que chama de novo numa noite escura. Puxa vida, eu me converti, estou tentando fazer o bem e Deus faz uma coisa dessa comigo. Que Deus é esse? E aí ele volta de novo a buscar destaque e prestígio baseado nas funções de padre. Então ele vai para uma outra família, porque o bispo sabia das virtudes dele, acreditava nele. Vamos tirar de circulação, você vai para outra família, mas vai ficar recluso lá. E lá ele começa a fazer de novo o mesmo serviço. Voltou, vamos dizer, passou, né, durou aí uns 4 meses, né, que ele chama essa noite escura dele, ele voltou a fazer esses serviços. E aí ele achou que aquilo não estava bom para ele, que aquilo ia acabar corrompendo ele estando ali no meio da nobreza, apesar de ser uma fonte dele conseguir recursos para fazer as obras que ele queria. Ele pediu para esse bispo para indicá-lo para o lugar mais pobre que tivesse. E então ele foi para a primeira paróquia que ele teve, que chamava Clincy, e ele encontrou a igreja em ruínas, e inclusive o pessoal estava usando como estábulo, estava criando animais lá, estava realmente em estado de miséria essa igreja, e o povo já não era mais católico. Então ele começou a fazer todos os serviços, erguer, tratava bem os animais, construiu o celeiro e foi fazendo as coisas e conquistando o povo, e conseguiu reerguer essa igreja e trazer de novo o povo para a fé cristã. A família Gondi, que era de uns
dos Nobres, onde ele foi preceptor, falou com o bispo: olha, não tem ninguém que consegue dar a educação que Vicente dava. Meus filhos estão retroagindo na educação, nos costumes, eu preciso desse Vicente aqui de novo. Então, como ele era muito obediente, ele falou: se você me indicar um bom sucessor para cá, para a paróquia, eu volto para lá. Que ele acreditou: agora eu acredito que eu estou vacinado, que eu não vou sofrer as tentações mais mundanas, né? Então ele volta para Paris e volta a ser o preceptor dos Gondes. De novo, ele volta a ter os problemas de duvidar da fé, e Paris entra num ciclo de muitas doenças, guerra e também de negação da igreja. Então ele pede de novo para sair e ele é mandado para as terras do Gonde. Ele tirou ele de Paris, da França, mandou ele para as terras dele, e aí ele continuou sendo preceptor dos filhos dele, mas longe da nobreza. E lá ele voltou a fazer esse trabalho. Ele começou a ser missionário, ele era preceptor das crianças, mas rodava toda a área rural, pregando, catequizando, e foi criando uma rede de evangelização por lá, por onde ele passou. Chamava Cannes o local. Uma das coisas que marcou muito e virou, modificou o clero da França nessa época, que ele inovou. As homilias eram muito longas e o pessoal não entendia o que era falado, o linguajar era bem diferente. E como ele trabalhava com os camponeses, celebrava as missas para eles, eram bem curtinhas e bem práticas as homilias, e com isso cada vez mais ele atraía pessoas para estarem assistindo às missas e celebrações dele. E o pessoal começou a falar: poxa, quem é esse Vicente? O que ele faz que as celebrações dele têm público e as nossas não têm? Então eles identificaram que era isso, que era o modo dele tratar isso aí. Gonde era um nobre e ele foi nomeado um general para as galeras, eram os navios daquela época. Então, como os filhos dele já estavam maiores, ele indicou São Vicente para ser o capelão das galeras. E naquela época, como estava tendo a expansão marítima, os condenados eles não iam para a prisão, a pena deles era trabalhar de remador. E aí estavam tendo muitas revoltas, motins e outras coisas. O Gonde chamou Vicente para ser o capelão, mas vamos dizer assim, com segundas intenções, para apaziguar essa turma. Então São Vicente também conseguiu convencer de que aquilo não eram animais, que aquilo não eram pessoas, que ele conseguia, mas desde que o senhor das galeras, esse general, desse condições melhores, apesar deles serem quase que escravos, porque estavam cumprindo pena ali como remadores, eles precisavam de melhores condições. E aí conseguiu fazer isso também, e várias pessoas acabaram virando sacerdotes, saindo ali das galeras. A esposa do Gonde veio a falecer. Esse Gonde também, o esporte preferido dele era duelar. Então ele era muito briguento, qualquer coisa ele criava um atrito para duelar, e como ele era muito bom de espada, ele sempre vinha dar cabo com quem ele duelava. São Vicente conseguiu convencê-lo de que aquilo não era uma boa coisa, e um certo dia, antes dele ir para um duelo, São Vicente fez um sermão particular para ele, e ele foi em praça pública e falou que por acreditar em Jesus, em Deus, ele nunca mais iria duelar, e quebrou a espada dele em praça pública. Uns 6 meses depois disso, a esposa dele veio a falecer, e ele ficou tão triste e
com essa coisa, que ele também abdicou de toda a riqueza que ele tinha e pediu a São Vicente para que ele fosse ordenado padre junto de São Vicente. Então, depois que ele saiu, né, que aconteceu isso, ele deixou de ser o capelão das galeras, dos navios, né? Ele foi para a cidade de Marselha e foi ser padre numa igreja, e nesse meio tempo ele resolveu continuar estudando e foi estudar direito canônico. No meio desse tempo, voltaram a ter os conflitos em Paris e ele fundou um colégio para que as crianças, um colégio católico, que chamava Colégio dos Bons Infantes, que eram os filhos dos militares, onde ele procurava ensinar a religião católica e princípios que talvez tirassem a pessoa daquele espírito de guerrear. A situação ficou muito ruim, muitas doenças, muitas pestes, e havia um lugar onde eram tratados os leprosos, lá, era um hospital que já não tinha mais leprosos, chamava Hospital de São Lázaro, em que foi cedido a São Vicente para ele criar uma obra de caridade para acolher, porque havia uma polarização muito grande nessa época entre ricos e pobres. Os pobres que não tinham nada começaram a pilhar, a roubar, a assaltar. Então o que o rei fez? Mandou recolher todo esse povo e foi para onde era o leprosário, para esse local lá, o hospital de São Lázaro, e São Vicente ficou encarregado de cuidar desse pessoal. Então São Vicente falou: olha, não adianta só a gente deixar esse pessoal enclausurado aqui, passando fome, a gente tem que conseguir que eles tenham, de alguma forma, dignidade e sustento. Então ele começou de novo obras para esse pessoal, vendo o que cada um poderia fazer. Eles ficavam um pouco reclusos naquela área ali, mas cada um, em vez de ter que despender pessoas para cuidar deles, porque eles não tinham nada, eles começaram a cultivar, fazer queijo, tecer alguma coisa. Deu um jeito de fazer a coisa ficar autossustentável. E com isso ele foi pedindo voluntários para essa obra. Várias pessoas que eram voluntárias acabaram pedindo para seguir a vida religiosa, e disso aí nasceu a congregação dos lazaristas, porque era no Hospital de São Lázaro. Se não me engano, os lazaristas são quem mantém Aparecida? Não? Bom, mas a congregação dos lazaristas é grande, é famosa, foi criada por São Vicente de Paulo nessa ocasião lá. Com esses feitos, o bispo conseguiu enxergar que as coisas de São Vicente eram muito bem estruturadas e falou: olha, a gente precisa de você para outras coisas. Quem é que você pode deixar cuidando, já que a obra quase que caminhava sozinha, para fazer outras coisas? Então ele foi para outras paróquias, locais onde era preciso, e fundou em Paris uma escola de estudo que chamava Conferências Eclesiásticas, que aconteciam toda terça-feira. Dessas conferências eclesiásticas nasceu de irmãs de caridade, que chama Filhas da Caridade. Nessa época, as irmãs, as freiras, não podiam transitar livremente nas ruas. Então, São Vicente, muito espertamente, falou: olha, a gente precisa de gente para fazer essas obras, e não pode ficar as irmãs na clausura. Então ele criou as Filhas da Caridade, que transitavam e faziam. Então, as casas onde tinham pessoas com peste, onde tinham coisas, essas irmãs que eram formadas na instituição que ele criou, iam nos locais onde precisava para poder cuidar das pessoas, para evangelizar, para fazer várias obras.
até por isso que o título do que eu falei aqui, que São Vicente falava, que é preciso evangelizar por obras e não só por palavras. Então, todos os feitos dele estavam sempre traduzindo a fé que ele tinha em ações pelo próximo. Houve, que agora eu não lembro, porque eu tinha preparado alguma coisa no computador em PowerPoint. Na última hora, na hora de sair, deu problema lá no computador, eu não trouxe. Eu não tenho os dados aqui todos de cabeça, mas quando Luís XIII morreu, o filho dele ainda tinha 5 anos, então foi nomeado um bispo do clero para ser o administrador da França, como tutor do filho dele. Acontece que esse bispo tinha interesses escusos e começou a surrupiar, né, os recursos da França e cada vez mais maltratar o povo, e começou de novo a acontecer aquilo, a segregação, os ricos de um lado, os pobres do outro, cada vez mais cobrança de impostos, e São Vicente não concordava com isso, e tinha alguma parte do clero que também ficou o clero polarizado. Eles tentaram várias vezes, a viúva do Luís XIII também tentando conciliar a coisa, mas ela não tinha poderes. Então, o São Vicente conseguiu convencer esse bispo de amenizar as atrocidades dele e gradualmente foi melhorando a situação, até que vamos dizer assim, esse tutor do regente fosse afastado e as coisas melhorassem. São Vicente saiu da França em missão para vários outros países que o pessoal acabou pedindo, a pedido do Papa, né? Ele foi para Roma, a pedido do Papa ele foi em missão para a Argélia, para a Irlanda, para a Escócia, para Marrocos. Em Marrocos, de novo, ele foi feito escravo e havia uma perseguição muito grande aos católicos lá. Ele tentou de várias coisas em Marrocos para tentar uma convivência harmônica dos católicos, mas não conseguiu, voltou para Roma e falou: Santo Padre, só na espada que a gente vai conseguir libertar os católicos de lá. O Papa falou com ele: olha, não vai ser assim, não podemos fazer isso. Bole alguma coisa e venha falar comigo. E numa noite São Vicente dormiu e sonhou que Deus estava falando para ele: olha, por que você não compra esses católicos que estão lá como escravos? Faz uma proposta para o pessoal de Marrocos. E ele voltou para Marrocos e foi aceita essa proposta. Mas aí, quando ele falou isso, o pessoal colocou um valor muito alto nos cristãos para serem vendidos como se fosse, apesar de alguns deles não serem escravos, para serem vendidos como escravos. Ele voltou para a França e lançou uma campanha nacional de comprar. Quanto vale a alma de um irmão católico? E principalmente aí ele usou todos os contatos que ele tinha na nobreza e conseguiu doação de joias, de terrenos, de várias coisas, converteu em dinheiro, aproveitou que ele conhecia de mar, das galeras, foi para Marrocos com dinheiro, comprou, fez umas 3, 4 viagens e comprou todos os católicos quanto ele pôde e trouxe de volta para a França, para libertá-los da escravidão em Marrocos. Está cortado mesmo. No sonho que ele teve, a frase que Jesus Cristo falou para ele, falou assim: São Vicente, não é Vicente,
A caridade é inventiva ao infinito. Você vai encontrar uma solução para isso. Então essa frase até São Vicente, quando ele passava por situações que falava não tem jeito, ele sempre falava: a caridade é inventiva ao infinito. Não me dou por rogado. Inventiva ao infinito. Sempre que ele se deparava com alguma situação que julgava, olha, isso é impossível, não. O chefe lá me falou que a caridade, se é por amor a Deus, né? Quando fala dos tipos de amor, né? Até quem é que Jesus pergunta? É Pedro? Tu me amas? Que é o ágape, que é o amor incondicional. Então, falam que existe a tradução da Bíblia em que o ágape, a tradução mais próxima que tem desse amor é a caridade, que a caridade é você conseguir se colocar no lugar do outro sem julgamento, sem quase que dar a vida pelo outro, né? Então São Vicente acabou fazendo essas coisas aí. Teve uma guerra também, como São Vicente teve várias vezes em Marrocos e aprendeu a falar, ele foi inclusive para o Oriente para ser mediador de uma paz, porque ele era intérprete, ele entendia as duas civilizações para conciliar as guerras, né, que eram em volta do catolicismo. O Papa também pediu, ele foi para a Argélia, já tinha falado, para a Argélia e para a Escócia, que também passavam por grandes misérias, e conseguiu fazer várias missões lá. Em 1648 ele foi também para Madagascar, também para a mesma coisa, para resgatar católicos que eram escravos. Foi também para a Polônia, para poder, mesma coisa, estava passando por misérias e várias coisas. Então ele era, sobretudo, um administrador, mas acredito que o que mais fazia ele ir adiante era aquilo. Ele não aceitava nada como impossível, né? E pensava sempre, quanto vale uma alma? Então fazia qualquer coisa para resgatar uma alma para Deus. Em 52, o seminário dele lá, né, de São Lázaro, já contava com 15 mil socorridos naquela época lá em Paris. A instituição cresceu muito e voltou a ser um hospital também. Em 53 ele cria um movimento também nas igrejas que se chamava o Movimento de Consciência, que ele buscava evangelizar, trazendo as pessoas à reflexão do que elas faziam, né? Transformar a fé em obras. Em 1958 ele cria a Congregação da Missão, que é baseada no que ele aprendeu lá nas terras do Bonde, que eram como se fossem os padres peregrinos. Então eram padres que eram formados para ir pelos campos pregando, e como se fossem, como é que chama? Peregrino não, missionário. Congregação da Missão eram padres missionários que saíam com um destino mais ou menos definido. Então eu vou para esse rumo de cá, vou para cá, e ele ia levando a palavra e ia parando aonde ele encontrava uma condição que ele julgasse melhor e necessário, ele se estabelecia. E sempre trocando correspondências, e ele sempre interagindo numa rede onde era preciso, ele sempre conseguia mobilizar a população e levar voluntários para lá. Isso é fato passado, isso que é bem interessante. Em uma das missas que o Padre Vicente estava celebrando, chegou uma pessoa correndo e falou: padre, a família fulano de tal, está todo mundo morrendo, eles estão tão doentes que não tem
ninguém consegue se levantar. Um estava cuidando do outro, o outro foi adoecendo, agora não tem quem mais. Vamos para lá. Ele falou, não, vamos terminar a missa aqui, Deus vai prover. E depois a gente vai ajudar essas famílias. E a hora que terminou a missa, saiu todo mundo em correria, e ele ficou lá, puxa vida, como é que eu vou fazer agora? Eu inventei eu ir para lá, e então, quando ele chegou lá, praticamente todo mundo que estava na missa já estava ajudando aquela família. Ele falou, olha gente, vamos fazer o seguinte, não dá para todo mundo fazer, tá uma balbúrdia aqui. Vamos dividir quem é que pode ficar agora, quem é que pode ficar de noite, quem pode vir amanhã, quem pode depois. Aí ele já criou, naquele momento mesmo, uma escalação, quem é melhor para fazer isso, aquilo, outro. E isso era uma marca registrada de Vicente. Ele sempre falava, olha, não adianta a gente, angu de um dia não engorda cachorro. Então não vai adiantar a gente fazer tudo aqui agora, vai embora, eles vão voltar para a mesma situação. Então vamos dividir isso aqui. Quem vai fazer o quê e quando? Então os sucessos das obras de São Vicente eram sempre essas. Ele sempre fazia questão de escrever a regra, de dividir, de ouvir as pessoas e de me conta, ó, eu preciso que você faça isso, isso e isso. Como é que você vai fazer? Me conta. Ok, aprovado, pode fazer. Então ele era um excelente comunicador também, administrador. Em 1655, por problemas políticos, algumas obras dele tiveram intervenção do governo francês. Ele foi a Roma, conseguiu conversar com o Papa interviu e voltou tudo a funcionar. Em 59, por causa dos ferimentos lá que ele teve quando foi escravo, ele teve problemas sérios, ele andava muito, eu queria, na apresentação tinha um mapa onde eu mostrava toda a região que ele andou. Em 1600, imagina o tanto que esse homem não andou, que ele trabalhou para fazer tudo isso. E ele andava muito a cavalo, mas ele já não conseguia andar a cavalo por causa das dores e problemas que ele tinha nas pernas. Imagina se fosse alguma coisa, que ele já estava com 70 e poucos anos, como se fosse reumatismo ou alguma coisa assim. E Luísa de Marilac, que foi uma das responsáveis pela congregação da missão feminina também, que foi Luísa, não, quem foi com a medalha milagrosa? Foi Santa... Bom, ela Catarina foi discípula... Catarina Labourré? É, Catarina Marilac? Labourré. Não, essa daí. Bom, ela... Labourré, essa daqui. Agora eu não tenho aqui anotado, mas ela foi discípula de São Vicente também, de uma congregação da missão. Nessa época, lá, nesses meados, né, durante a vivência de São Vicente, era comum também, como não tinha muitos bons costumes e não tinha religião, o pessoal teve uma onda de muita promiscuidade. Então os nobres, quando tinham filhos, às vezes fora do casamento, esses filhos eles chamavam de enjeitados, eles eram literalmente descartados. Então São Vicente criou também, que chamava Congregação dos Enjeitados, que foi orfanatos que ele criou para receber essas crianças e criá-las dentro até da fé cristã. E Luísa de Marilac foi uma foi o braço direito de São Vicente. E eles trocavam muita figurinha, né? Em 15 de março, Luísa de Marilac veio a falecer. Eu não tenho aqui qual a idade que ela tinha, mas nessa época, pouco antes dela falecer, ela já tinha criado missões para ir para a China, porque eles tinham notícia de que tinha problemas de católicos na China e mandaram pessoas da congregação da missão para a China para atuar lá.
Dizem que São Vicente sentiu muito a morte de Marilac, porque um entusiasmava o outro, um trazia um problema para o outro. Não, vamos resolver desse jeito, vamos fazer assim, assado. Procura os lazaristas, procura os missionários, e a coisa ia funcionando. Então ela morreu em 15 de março de 1660 e em 27 de setembro, né, que é amanhã,